Salve Maria a todos, sejam bem-vindos ao meu canal. Quem ainda não viu nenhum vídeo, meu nome é Neto Gadioli, sou pregador católico missionário. Antes de começar, queria agradecer a todo mundo que vem acompanhando meus vídeos. Esse final de semana eu estive em missão em alguns lugares e já tive alguns feedbacks, pessoas que falaram comigo, e isso me deu muito ânimo para continuar. Então vamos lá, sem perder tempo, Deus tem colocado muito no meu coração nesse período de quaresma para eu falar um pouco sobre a cruz de Cristo, E como eu sempre ressalto muito, eu vou usar muito a palavra de Deus, usar muito a Bíblia, para a gente estar sempre embasado na palavra de Deus, que a opinião do Neto não importa muito. É claro que eu tenho as minhas e aqui no meu canal eu vou expressá-las um pouquinho, mas sempre muito ancorado na palavra de Deus, tá? E para falar sobre a cruz de Cristo é um assunto muito delicado, porque assim, naquela época em que Jesus Cristo se encarnou, o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós, as pessoas daquela época esperavam um Messias, um rei poderoso, forte, com um grande exército, muitas armas, e que fosse libertar o povo israelita, o povo judeu, do jugo do Império Romano. E não foi bem assim, porque Deus tem as suas maneiras misteriosas de operar. E o menino Deus veio pobre, nascido da Virgem Maria, e nasceu num estábulo, na manjedoura, bem simples, bem humilde. E para nós, homens e mulheres do século XXI, isso também às vezes é muito difícil de entender, Eu já ouvi uma frase que dizia assim, que o mistério da salvação de Deus, da cruz de Cristo e da sua ressurreição, que sem a ressurreição nós não estaríamos aqui falando de Jesus. O mistério do amor desse Deus amoroso é tão bom que não parece, não tem como ser verdade, É tão bom que parece mentira. E essa é a grande verdade. Mas principalmente porque nós vemos a passagem da transfiguração, de Cristo no Monte Tabor, onde Jesus se auto-revelou ali diante de Pedro, de Tiago e de João também, e ele se revela glorioso como o Filho de Deus, e a sua figura começa a brilhar e resplandecer. E logo depois ele é crucificado e morto, E aquilo parecia um grande desastre, um grande fracasso. E até para Pedro, para João, para Tiago, para todos os apóstolos entenderem isso, foi bastante complicado. E foi uma caminhada de fé, E eu quero dizer para vocês que eu também estou nessa caminhada de fé. Então, assim, eu preparei algumas palavras, Elas estão aqui. Vamos pedir que o Espírito Santo de Deus e que a poderosa intercessão da bem-aventurada Virgem Maria nos ilumine, tá? E eu vou começar abrindo a palavra de Deus. Hoje eu decidi usar Ave Maria porque é a Bíblia que todo mundo tem. Então o que eu ler vai ser exatamente o que a maioria das pessoas tem aí. E vamos começar no Evangelho de São Mateus, capítulo 17, versículo 22 e 23. E essa parte aqui é exatamente o segundo anúncio da paixão. É quando Jesus desce do Monte Tabor. Ele acaba de se auto-revelar, de se transfigurar, e novamente anuncia a paixão, A sua crucificação. Não queria muito ficar preso a datas e tudo mais, mas nós estamos na quaresma, então vamos nos preparar, para a Páscoa, para esta passagem. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo hoje. Então vamos lá, do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 17, versículos 22 e 23. Jesus acabou de descer do Monte Tabor e fala a Bíblia: enquanto caminhava pela Galileia, Jesus lhes disse: o Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos homens,
eles irão matá-lo, mas ao terceiro dia ressuscitará. E eles ficaram profundamente aflitos. Primeiro, vamos parar para pensar aqui numa coisa. Dentro de uma característica de Deus, né, que as três principais que nós conhecemos é que ele é onipresente, onipotente e onisciente. E dentro da onisciência, existe uma característica dele que se chama presciência. Onisciência é que ele sabe tudo. E presciência é que ele sabe o que vai acontecer antes das coisas acontecerem. Então, a primeira coisa que eu queria falar é que aqueles guardas romanos, Herodes, Pôncio Pilatos, os fariseus, os sumos sacerdotes, Anás, Caifás, eles não foram meros marionetes de Deus. Todos nós somos dotados de livre-arbítrio, né? Estava ao poder de cada um daqueles homens escolher entre fazer o bem e fazer o mal. E aconteceu o que aconteceu. Nosso Senhor Jesus Cristo foi crucificado. E diante de tudo isso a gente tem que parar rapidamente e fazer um retrocesso, né? Uma volta. Lá no Gênesis, em que o Senhor Deus criou o ser humano na glória. O paraíso, o jardim do Éden era a glória. Imagina você pode comer todas, o Senhor Deus chega para você e fala, você pode comer todos os frutos de todas as árvores, menos um. E aí o homem escolhe comer aquele um, né? E aí ao escolher o pecado, ao escolher se colocar no lugar de Deus, o homem cai. E assim que o homem cai, entra a morte no mundo. E entra a desordem, entra o pecado, entra a concupiscência, e o mundo vira um caos, né? E aquele Messias que todos esperavam, o Messias libertador, poderoso, rico, não chegou. O que chegou foi Jesus de Nazaré. Mas ele sim era o Filho de Deus. E para a gente pensar bastante nisso e cravar a nossa mente nisso, a gente vai agora abrir a Bíblia na carta de São Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, partindo do versículo 8. Perdão, partindo do versículo 5. Dedicai-vos mutuamente à estima que se deve em Cristo Jesus. Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. E, sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe outorgou o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e nos infernos, e toda língua confesse para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor. Então aqui a gente já começa a ver uma figura do Filho de Deus, de Jesus Cristo, como um servo, como alguém que veio para essa terra com uma missão muito específica. Se a gente pensar nas missões de Jesus e o que ele fez na terra, a gente pensa nos milagres, nas curas, mas Jesus Cristo veio para pregar o reino de Deus, nos chamar à conversão e nos redimir e nos salvar, né? Para isso, por que eu escolhi a carta de São Paulo aos Filipenses, que diz que ele passou pelo processo de kenosis? E o processo de kenosis, o que é? O processo de esvaziamento, o processo de abaixamento, né? Eu posso repetir aqui. Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de servo, de escravo,
e assemelhando-se aos homens. Então, o que a gente precisa entender aqui é que a história de Jesus Cristo não começa quando o Verbo se fez carne no seio da Virgem Maria. Ele é o princípio e o fim, ele é o alfa e o ômega. Ele estava com Deus desde o princípio. Então pensa que você, que está me assistindo aí, para Jesus te salvar, ele estava na glória com o Pai sentado à sua direita, no seu trono. Então, o sofrimento de Cristo não começou na cruz, porque ele se aniquilou e tomou a forma de homem. Então, ao tomar a forma de homem, ele se fez suscetível à fome, à sede, às condições humanas, ao frio, ao sofrimento, né? E eu gosto muito de lembrar de João 11:35. Jesus chorou. É só isso esse versículo. Né? E ele se fez homem para vir salvar a humanidade, para saldar a dívida. Pensa só, a gente fala muito de um Deus que é amor, de um Deus que é misericórdia, mas Deus também é um justo juiz, né? E existe uma dívida a ser saldada, existia uma dívida a ser saldada. A dívida dos nossos pecados, a dívida das nossas faltas, a dívida das nossas traições. Para você entender isso um pouco mais, vamos de novo à palavra de Deus. Na palavra mais forte sobre o servo sofredor, que é Isaías 53. Quando chegar lá eu te digo o versículo. Partindo do versículo 2. Cresceu diante dele como um pobre rebento, enraizado numa terra árida. Não tinha graça nem beleza para atrair nossos olhares, e seu aspecto não podia seduzir-nos. Era desprezado, era experimentado nos sofrimentos, como aqueles diante dos quais se cobre o rosto. Aqui Isaías, muitos anos antes de Cristo, muitos anos antes de Cristo, está profetizando a paixão de Cristo. Porque quando ele fala aqui que era desprezado, era a escória da humanidade, o homem das dores, experimentado nos sofrimentos, como aquele diante dos quais se cobre o rosto, ele está falando que Jesus, ao ser flagelado, ficou com um aspecto tão horrível que nós podemos usar a palavra abominável, né? A maioria dos crucifixos que nós usamos nas nossas igrejas não representam nada da realidade do Cristo crucificado, né? Ele foi flagelado de certo modo que foi tão profundo os machucados, tão profundas as feridas, que dava para ver suas costelas, né? Na verdade, eram poucos pedaços de peles que restavam, então as pessoas não consigam olhar para Cristo crucificado. Continuando aqui, em verdade ele tomou sobre si nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos. E nós o reputávamos como um castigado, ferido por Deus e humilhado. Mas ele foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele. Fomos curados graças às suas chagas. Nós fomos curados graças às suas chagas. Né? Tem muita gente que fala pra mim que não consegue ver o filme do Mel Gibson, né? A Paixão de Cristo. E que fica, coitadinho de Jesus, ele sofreu tanto. Não devemos olhar para a Paixão de Cristo dessa maneira. Primeiro, que Jesus é o Rei da Glória. Segundo, porque, como eu já disse no começo do filme, desse vídeo, não parou na cruz, ele ressuscitou. A ponto de Paulo falar, ó morte, aonde está a sua vitória? E segundo, terceiro, que foram as nossas culpas que pesaram sobre ele. Fomos nós que crucificamos Jesus Cristo. Mas ele nos amou ainda quando nós éramos pecadores. Nós ainda éramos pecadores.
E nós ainda somos. Então pensa, que maravilha. Vou me preparar, né, nessa quaresma para a paixão de Cristo, para poder vivenciar. E aqui vem, né, uma dimensão de falar sobre a cruz, de falar sobre a cruz de Cristo, muito importante, né? Lucas 9, 23, Jesus falou: aquele que quer vir após mim, renegue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e segue-me, né? Então, o que nós devemos pensar em toda essa dinâmica é que eu, com os meus sofrimentos, com as minhas misérias, com as minhas dificuldades do dia a dia, posso me assemelhar a Jesus. E essa é a finalidade da caminhada católica cristã, é que você imite o Senhor. Então, no meio da sua tribulação, no meio da sua dificuldade, dê glória a Deus. Porque nessa sua dificuldade é te dada a oportunidade para se assemelhar ao Cristo. E que você possa ofertar o seu suor de cada dia, né, o seu sacrifício de cada dia, junto de Jesus, né? Não estava no script, mas vou pegar aqui, eu sei de cor, mas vou pegar aqui para você acompanhar. Da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Eu vos exorto, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, a ofereceres vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. Então, se a gente pensar, a grande dificuldade que assola todo cristão é abrir mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus. E esse é o chamado que eu quero fazer para você hoje nesse vídeo. Porque até o Senhor Jesus passou por isso. Porque quando ele assumiu a forma humana, ele se esvaziou e assumiu a condição de escravo, do servo sofredor de Yahvé, ele também passou por isso. Quando ele agonizou mortalmente no Horto das Oliveiras, ele suou sangue. Porque ele sabia que era tão amargo o cálice que ele ia tomar, que ele sofreu tanto ao ponto de suar sangue. Mas ele falou: que seja feita a tua vontade. Antes dele falar que seja feita a tua vontade, ele falou: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Então talvez hoje, no dia de hoje, você queira se afastar do cálice. Talvez eu também queira. Mas nós temos que aprender de Jesus, da sua mansidão, da sua humildade de coração, e falar depois disso, que seja feita a sua vontade. Mas vamos parar aqui primeiro um pouco e vamos voltar a refletir sobre a cruz como um símbolo do amor que Deus tem por você. Entenda isso, né? Acho que eu já falei num vídeo anterior, que você tem um valor de Deus crucificado, um Deus crucificado. Que nós deturpamos o significado da palavra caridade, porque caridade vem do grego caritas, que significa preço alto. Sim, um preço alto foi pago por você. E esse preço alto foi pago na cruz. Então caridade significa amor na sua forma mais perfeita. Foi quando o Senhor Jesus deu a sua vida por amor de você. Vamos ler? Primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 10. Nisto consiste o amor, não em termos nós amado a Deus, mas em ter-nos Ele amado e enviado o seu Filho para expiar os nossos pecados. Talvez você
não entenda, né, a dimensão dessa expiação, dessa dívida que pesava sobre nós, né? Então, acabei de sair da Sagrada Escritura e vou voltar. E você abre em Colossenses, carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículos 14 e 15. E eu peço que neste momento você preste muita atenção. É Ele, Jesus, São Paulo fala, é Ele que nos perdoou todos os pecados, cancelando o documento escrito contra nós, cujas prescrições nos condenavam. Aboliu-o definitivamente ao encravá-lo na cruz. Espolhou os principados e potestades e os expôs ao ridículo, triunfando deles pela cruz. Foi pela cruz. Então, eu quero agora que você me dê licença para que eu viaje, né? Porque quando eu falo do amor de Deus, eu viajo, né? Eu me sinto tão amado por Deus que eu entendo que Cristo morreu numa cruz por mim, né? E um dos motivos principais dele morrer na cruz por mim foi para me libertar. E quando ele me libertou, ele me deu liberdade para eu ser quem eu sou. Não o meu ser pecador, mas o meu ser que é um ser espiritual que foi feito para o céu. E nessa viagem, que eu queria tanto falar, é que tem uma música que o cara canta assim, né? Que qual é o som de quando Deus desce na terra. E para mim, eu vou te falar, o som de Deus, quando ele desce na terra, foi o som daquelas marteladas que pregavam os cravos na cruz sobre as mãos de Cristo, sobre os pés de Cristo. Aquele era o som. Aquela batida seca que fazia tum, tum. Porque naquelas batidas secas, muito dolorosas, o meu pecado e o seu pecado, a minha falta de dignidade, a sua falta de dignidade foi pregada na cruz. E Ele nos libertou. Ele nos libertou do jugo, desse jugo. Jugo quer dizer uma peça. É uma peça de ferro que era colocado sobre o pescoço dos escravos para que eles andassem em fila e não pudessem sair. Eles ficassem presos. Então Cristo quebrou o jugo que pesava sobre mim e sobre você. Ele nos libertou da escravidão. Escravidão do quê? Do pecado. Então, entenda, por mais que aos olhos humanos possa parecer que a cruz é um símbolo de fracasso, não é. A cruz é o símbolo da vitória. Porque a vítima perfeita, o Cristo, o homem que era Deus ao mesmo tempo, se entregou para saldar a dívida. E aí a gente vai para Hebreus, carta de São Paulo aos Hebreus, capítulo 10, versículos 5 a 10. Nesse momento você pode pensar, mas o cara só lê a Bíblia. Cara, eu sou pregador, né? Então assim, eu vou falar sobre o que está escrito aqui. Até que quanto mais em mim, para você também dê mais vontade da gente conhecer a palavra de Deus. Então tá, da carta de São Paulo aos Hebreus, capítulo 10, versículos 5 a 10. Está escrito aqui: Eis porque ao entrar no mundo, Cristo diz: Não quiseste sacrifício nem oblação, mas me formaste um corpo. Holocaustos e sacrifícios pelo pecado não te agradam. Então eu disse: Eis que venho, porque é de mim que está escrito no rolo do livro: Venho, ó Deus, para fazer a tua vontade. Disse primeiro: Tu não quiseste, tu não recebeste com agrado os sacrifícios, nem as ofertas, nem os holocaustos, nem as vítimas pelo pecado. Quer dizer, as imolações legais. Em seguida ajuntou: Eis que venho para fazer a tua vontade. Assim aboliu o antigo regime, estabeleceu uma nova economia. Foi em virtude desta vontade de Deus que temos sido santificados uma vez para sempre, pela oblação do corpo de Jesus Cristo.
pela oblação do corpo de Jesus Cristo. Então, esta nova economia foi estabelecida na cruz. Não existe salvação fora da cruz. Primeiro que a velha economia residia no sacrifício de animais, de sangue, né? E para que o sacrifício fosse perfeito, o Filho de Deus precisou se entregar. E eu quero que aqui você para refletir comigo. O pai da fé, que é Abraão, né? Deus pediu a Abraão que sacrificasse seu próprio filho Isaque, né? E Isaque, que era a prefiguração de Cristo, carregou a lenha nas suas costas, né? E quando Abraão levanta a mão para ferir, para sacrificar seu filho, o anjo de Deus diz: para. E o filho de Abraão foi poupado. E diferente disso, o Filho de Deus não foi poupado. O único Filho de Deus, ele não foi poupado. Então nós pensamos, Abraão era o sacerdote, Abraão fez um altar e Isaque, seu filho, era a vítima. Jesus Cristo é essas três coisas ao mesmo tempo: sacerdote, altar e sacrifício. E pela cruz de Cristo nós fomos salvos. Isto é um motivo para você dar glória a Deus. Assim, glória a Deus de verdade, de verdade. E a última vez nesse vídeo que eu abro a Bíblia é no Evangelho de São Mateus, continuando no Evangelho, né? E terminando no Evangelho no qual nós começamos, no capítulo 10, versículo 38. Que Jesus falou assim, presta atenção: quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Então, tendo refletido sobre a cruz, sobre o madeiro da cruz, que nós vamos cantar lá na sexta-feira da paixão, eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Cristo salvou o mundo, agora falta você se salvar. Então renegue-se a si mesmo, se mortifique, abra mão das suas vontades para fazer a vontade de Deus. Tome a sua cruz a cada dia, aceite dignamente e aceite amorosamente a sua cruz, os seus sofrimentos. Carregue sua cruz, beije a sua cruz. E ouça o chamado do Senhor que diz: vem e segue-me, porque nós iremos ao céu para contemplar Deus face a face. Então fica aqui, talvez tenha ficado mais comprido do que eu queria, mas fica aqui esta reflexão sobre a cruz, né? Não como um símbolo de fracasso, mas sim como um símbolo de salvação, para que você se prepare, né? Se prepare neste ano para a Quaresma, para viver bem a Páscoa, mas para todos os dias da sua vida. Isso vai funcionar para todos os dias da sua vida, tá? Antes de terminar, eu não poderia deixar de falar dela, da mãe, da Santa Mãe de Deus, de Maria, né? Ali no Calvário, no Monte Calvário, aquilo se transformou num grande altar, o altar do sacrifício. Mas ali tinha um outro altar, tinha dois altares. O primeiro altar, a cruz, o corpo do Senhor, chagado, humilhado, ferido, abandonado. E existe um outro lugar que estava chagado, ferido, humilhado, abandonado, que era o coração de Maria. Porque a sua Santa Mãe, a Virgem Santíssima, permaneceu ali de pé, firme e com a fé decidida. Porque ela sabia que ali seria o início da nova economia, seria o início da salvação e que Jesus ia ressuscitar. Então, o meu desejo final para este vídeo é que você seja verdadeiro devoto da Santíssima Virgem Maria e que ela te ensine isso que eu falei. De você ser firme
e ter uma fé decidida. Só para finalizar, Jesus veio nos redimir, mas um dos principais fatores de Cristo ter vindo a essa terra é pregar o reino de Deus e nos convidar à conversão. Então eu preciso de conversão, todos nós precisamos de conversão. Fiquem todos com Deus, salve Maria Santíssima e viva a cruz de Cristo, pois dela pendeu a salvação do mundo.